Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudos e pesquisa do Espiritismo. Voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção, como nós sabemos, da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco, Brasil. E nós estamos no mês de abril e em plena comemoração ao Livro dos Espíritos, que é a obra basilar da codificação do Espiritismo. E hoje, que é dia 8 de abril, nós consultamos aqui, ainda em comemoração, o Livro dos Espíritos, hoje em estudo, que trata da alma após a morte e sua individualidade. A alma depois da morte e sua individualidade. Mas antes, gostaríamos de anunciar a revista espírita Nova Era, Novo Mundo, que publica o Espiritismo. Nova Era, Novo Mundo, que poderá ser lida pelos interessados no Facebook de Severino Barbosa, que é o apresentador do programa Encontro com o Espiritismo. Está lá, em PDF. Mas o Jornal Espírita, Allan Kardec, que também poderá ser consultado, pesquisado, com matérias do Espiritismo, lá no mesmo Facebook, poderá ser encontrado e pesquisado. E voltamos aqui ao Livro dos Espíritos, a alma após a morte e sua individualidade. Todas as criaturas humanas têm a curiosidade, é normal essa curiosidade na criatura humana, de saber se tem espírito, se tem alma, se é alma, e o que lhe ocorrerá no depois da morte, se sobreviverá à morte do corpo. Fazem essas perguntas, não é? E são perguntas naturais de toda criatura que está aqui na Terra, que tem essa preocupação, e eu diria que tem essa curiosidade, é tudo normal. E o Espiritismo, então, nos tira todas as dúvidas. O Espiritismo, em primeiro lugar, nos diz que nós somos espíritos. Não temos espírito. Somos espíritos de passagem aqui pela Terra. E que depois da morte do corpo, não é? Nós sobreviveremos. Passaremos para a vida de além-túmulo. É a vida depois da morte. A vida, existe vida depois da vida material. Essa é uma das bases do Espiritismo. É a imortalidade da alma. E continuaremos com a nossa individualidade intacta, pensando, meditando, julgando, amando, odiando, com todas as faculdades inerentes ao espírito, à alma, porque essas faculdades, elas não são do cérebro, elas são do espírito, elas são da alma. Logo, depois da morte, continuaremos da mesma forma que estávamos aqui na Terra, apenas fora do corpo material, mas estamos no corpo espiritual,
que Paulo, que as Escrituras chamam, através da boca de Paulo o apóstolo, chama de corpo celeste, que Paulo diz que o homem tem o corpo terrestre e o corpo celeste. O corpo terrestre é este daqui que nós temos, que vai para o cemitério. E o corpo celeste é o corpo espiritual, que Allan Kardec, em suas pesquisas, chama de corpo, ou seja, perispírito, corpo fluídico, corpo da alma, corpo etéreo ou corpo etérico, que não é nenhuma novidade, porque as filosofias orientais, as religiões orientais, há muitos milênios, desde o surgimento dessas civilizações orientais, chamam de corpo espiritual ou corpo etéreo ou corpo etérico. É esse corpo que sobreviveremos com ele. Do jeito que aqui na Terra nós usamos o corpo material, este aqui, que é o corpo terrestre de Paulo, usaremos o celeste, o corpo espiritual, o perispírito, depois da morte. Logo, todo mundo tem o interesse de saber o que lhe ocorrerá depois da morte. Sempre há alguma novidade, sempre há alguma surpresa para o depois da morte. Mesmo que nós tenhamos um conhecimento profundo do Espiritismo, que o Espiritismo é a única religião, a única filosofia, a única ciência que nos prepara para o depois da morte. Mesmo assim, nós, depois da morte, teremos alguma surpresa lá no mundo espiritual. Isso vai ser normal para todos nós. E Allan Kardec, então aqui, a partir da pergunta 149, para os estudos, ele pergunta aos espíritos superiores: que sucede à alma no instante da morte? O que nos sucederá no momento da partida deste mundo para o outro? Todo mundo tem interesse em saber. Aí o espírito responde: volta a ser espírito. Isto é, volve ao mundo dos espíritos, donde se apartara momentaneamente. Quer dizer, nós saímos do mundo espiritual e viemos para o mundo material. Mas um dia teremos que retornar. Por quê? Porque nós não somos daqui. Nós somos os viajores das estrelas. Porque ora estamos aqui no mundo material, chamado planeta Terra. De repente passaremos para o mundo espiritual. E ninguém garante que na próxima encarnação estaremos aqui. Ninguém garante. Vai depender da nossa necessidade de aceleramento a aceleração do corpo, da evolução do nosso espírito. Aí partiremos para outro planeta. Os nossos guias espirituais prepararão uma nova existência em outro mundo. Logo, não é garantido nada aqui pela Terra. Por isso é que o Espírito diz aqui: volta ao mundo dos espíritos, que é a nossa pátria de origem, donde se apartara momentaneamente. Retornaremos para o mundo dos espíritos. E Allan Kardec, na questão número 150, ele pergunta novamente: a alma, após a morte, conserva a sua individualidade? O que é individualidade? A individualidade se constitui dos pensamentos, das ideias, da memória, de todas as faculdades que são da alma, não são do corpo, não são do cérebro. O cérebro é apenas o instrumento da alma. É o cérebro. É como nos ensina o Espiritismo. A individualidade quer dizer o conjunto das faculdades. Memória, razão, tudo que nós temos aqui continuaremos depois da morte. É isso que Allan Kardec pergunta. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade?
as faculdades de uma forma geral? Continuaremos. Aí o Espírito responde, sim, continua sim, conserva a sua individualidade, jamais a perde. Que seria ela, a alma, se não conservasse a sua individualidade? Que seria a alma? E na questão seguinte, Allan Kardec volta a perguntar, como comprova a alma a sua individualidade, uma vez que não tem mais corpo material? Como é que a alma vai comprovar? Como é que nós vamos ter certeza e comprovar a nossa individualidade depois da morte, uma vez que não temos mais o corpo material? É uma pergunta muito lógica, né? Aí o Espírito responde, continua a ter um fluido que lhe é próprio, aurido na atmosfera do seu próprio planeta, no caso nós, e que guarda a aparência de sua última encarnação. Que é esse aí? Que fluido é esse? É o perispírito, é o corpo celeste, não é? Que é um clone do corpo terrestre, do corpo material. É o corpo fluídico, que Allan Kardec colocou o nome de perispírito. É este que viajaremos no mundo espiritual. Onde quer que formos para o mundo, no mundo espiritual, qualquer plano, ou aonde, aquele lugar, aquele mundo, aquele planeta, formos depois, iremos com o nosso perispírito, esse corpo espiritual. Aí Kardec volta a perguntar, a alma nada leva consigo deste mundo ou leva alguma coisa? A alma nada leva, ou seja, nós nada levamos conosco deste mundo para o outro, ou levaremos alguma coisa? Aí o Espírito responde, nada, a não ser a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor, um plano mais elevado, no mundo espiritual, mas se fez o bem aqui na terra. Lembrança cheia de doçura, se fez o bem na terra, ou de amargor, se fez o mal, conforme o uso que a alma fez aqui na vida material. Quanto mais pura for a alma, melhor compreenderá, lá depois da morte, a futilidade do que deixou na terra. Essa é a resposta, com muita sabedoria, que os espíritos deram a Allan Kardec. Quanto mais pura for, melhor compreenderá a futilidade do que deixou aqui na terra. Nada levaremos de material, levaremos tudo de espiritual, que são os verdadeiros tesouros da alma, que são a sabedoria e as virtudes. São o verdadeiro tesouro que Jesus disse, não junteis tesouro material aqui na matéria. Juntei tesouros espirituais que a traça não vai comer, nem a ferrugem vai provocar o desgaste. Foi isso que Jesus nos ensinou. Então, meus prezados amigos e companheiros, chegamos mais uma vez ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo. E se você teve interesse e quer questionar, faça algum comentário e bote, não é, o seu link, o like, dizendo se gostou ou não do nosso programa Encontro com o Espiritismo. Muita paz para todos e até a nova edição de Encontro com o Espiritismo.